Eu sou Edson, professor de Química. Estou aqui para falar hoje sobre as propriedades dos compostos orgânicos, que é uma coisa de grande aplicabilidade no nosso dia a dia. Bom, quais são as propriedades importantes para nós analisarmos nos compostos orgânicos? Primeiro, os pontos de fusão e ebulição. Ponto de fusão, temperatura em que uma substância passa do estado sólido para o estado líquido. Ponto de ebulição, temperatura em que uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Só que os pontos de fusão e ebulição dependem das ligações entre as moléculas. Não tem nada a ver com as ligações dentro da molécula. Os pontos de fusão e ebulição dependem das interações intermoleculares. E quanto maior a intensidade dessas ligações intermoleculares, maiores os pontos de fusão e ebulição. Porque quanto maiores forem essas interações, maior a quantidade de calor que eu preciso usar para separar as moléculas, para quebrar essas ligações. Então, maiores os pontos de fusão e ebulição. Devemos ter em mente que dois fatores são importantes na análise dos pontos de fusão e ebulição de moléculas orgânicas. Primeiro, a ramificação. Uma ramificação diminui a superfície de contato entre as moléculas, afasta as moléculas e, com isso, diminui os pontos de fusão e ebulição. Vamos ver aqui o exemplo do metilpropano. A ramificação está afastando uma molécula da outra, está diminuindo os pontos de contato entre elas. Com isto, as ligações intermoleculares estão mais fracas e com uma menor quantidade de calor eu já consigo romper essas interações. Então isso diminui os pontos de fusão e ebulição. O outro fator aumenta, que são as chamadas ligações de hidrogênio. Lembre que ligações de hidrogênio ocorrem toda vez que dentro da molécula nós temos o hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, que são elementos bastante eletronegativos, que vão gerar polos fortes dentro da molécula e a interação entre elas passa a ser uma atração de cargas elétricas entre moléculas, uma atração grande, e isto aumenta os pontos de fusão e ebulição. Por exemplo, no etanol, o álcool etílico, tão usado como combustível. Observe, nós temos o grupo OH, onde o oxigênio, por ser mais eletronegativo, atrai os elétrons da ligação com o hidrogênio, formando os polos negativo no oxigênio, positivo no hidrogênio. As moléculas, então, passam a ter polos, esses polos se atraem entre si, polos de cargas opostas. Essa maior atração aumenta os pontos de fusão e ebulição das moléculas. Outro fator importante nas propriedades é a solubilidade em água. Existe aquela famosa regra em química que diz que semelhante dissolve semelhante. Substância polar se dissolve melhor em solventes polares, substâncias apolares se dissolvem melhor em solventes apolares. Na química orgânica, nós temos de lembrar que essa polaridade é que vai determinar a solubilidade em água. Quanto maior for o caráter polar da molécula, maior sua solubilidade em água, que também é polar. Só que nós temos na química orgânica os hidrocarbonetos, que são apolares, não interagem bem com a água, mas existem moléculas que têm, por exemplo, grupos que vão formar ligações de hidrogênio. Então vamos tomar como exemplo essa molécula. O R aqui seria a cadeia carbônica, que é a parte hidrófoba ou hidrofóbica, que não interage bem com a água. O OH, a parte polar hidrofílica ou hidrófila, que interage bem com a água. Ora, nesse caso, então, temos de raciocinar que quanto maior for a cadeia carbônica, lógico que menor será a solubilidade. Quanto maior for a parte apolar, menor a solubilidade em água, que é polar. Uma importância disso, por exemplo, no estudo das vitaminas. As vitaminas podem ser lipossolúveis ou hidrossolúveis, dependendo da predominância do caráter polar ou apolar. Na vitamina A, por exemplo, observe que existe uma enorme cadeia carbônica, uma hidroxila. Então, predomina a parte apolar, ela é lipossolúvel. Já a vitamina C, existem vários grupos hidroxilos
que vão formar ligações de hidrogênio com a água, o que vai facilitar sua solubilidade nesse solvente. Ela é hidrossolúvel. Outro exemplo, sabão e detergente. São substâncias que também têm uma parte polar e uma parte apolar. São chamadas de espécies anfifílicas, polar e apolar, dentro da mesma molécula. Por isso, interagem com a água e com a gordura. E o terceiro ponto importante dentro de propriedade dos compostos orgânicos é o caráter ácido básico das substâncias. Consideramos que tem caráter ácido em química orgânica os ácidos carboxílicos, que são ácidos mais fortes do que os fenóis, que por sua vez são ácidos mais fortes do que os álcoois. Quem tem caráter básico são as aminas, que são bases de Bronsted, porque podem receber H+ nas reações, ou bases de Lewis, porque o nitrogênio nas aminas tem um par de elétrons livre que pode ser doado formando ligações covalentes ativas. Então, na química orgânica, nós caracterizamos como ácido ou como básico o caráter ácido ou básico a depender dos grupos funcionais que você tem na molécula. E se você tiver os dois, aí você tem o caráter anfótero. Uma molécula de caráter anfótero é aquela que tem grupo funcional de caráter ácido e grupo funcional de caráter básico. O exemplo clássico, os aminoácidos. Nos aminoácidos nós temos o grupo carboxila, que é o grupo funcional de caráter ácido, os ácidos carboxílicos, e o grupo amino, que é o grupo funcional de caráter básico das aminas. Dentro da molécula temos os dois grupos de caráter ácido e de caráter básico, ou seja, o composto é denominado um composto anfótero. Estão então aí as três propriedades importantes quando nós estamos estudando os compostos orgânicos.